A paz do Senhor. Está todo mundo aí, gente? Tem gente aí? Paz do Senhor, meu povo. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. Irmãos, não gosto muito de ficar justificando nada, não, mas o tablet é porque eu não enxergo mais as letrinhas pequenas da Bíblia, viu? Então, aqui tem como aumentar. Amém? Hoje, à tarde, o pastor me chamou para pregar e eu falei, Senhor, o que é que eu vou levar para a igreja? O que é que a tua igreja precisa ouvir, Senhor? E entrei para o meu quarto, já agora à tarde, eram umas 4h30, 5 horas. E eu parei num texto que o Espírito Santo bradou no meu coração. Queimou no meu coração. Inquietou a minha alma. E eu queria que você baixasse a tua cabeça um pouquinho, colocasse teu pensamento lá no céu. Oração nunca é demais. Desde quando a gente chegou aqui, a gente tem recebido orações. A pastora orou aqui, profetizou, falou, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Romanos 8:31. Mas eu queria que você trouxesse agora à sua memória aquilo que tem inquietado a tua alma. Traga à memória tudo que tem tirado o teu sono, tudo que tem te tirado a paz, tudo que tem te causado medo. E mentalmente traga para aqui, para a frente desse altar. Porque eu sempre, toda vez que eu vou pregar, eu gosto de lembrar, hoje é sexta-feira profética. A palavra profética, ela ainda tem poder, ela ainda é funcional e ela tem todo o poder vindo do céu. E nós vamos profetizar nessa noite. O Senhor vai fazer coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Vocês creem? Então, se você crer, dá uma salva de palmas para o Espírito Santo, porque Ele está aqui. Ele está aqui, é assim, parece palpável a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Irmãos, eu de um tempo para cá, eu não fazia isso, mas de um tempo para cá eu aprendi a fazer isso. É colocar um título numa mensagem, porque eu creio que grava mais nos corações de quem está ouvindo. E eu queria que vocês meditassem, eu vou fazer uma pergunta, e você responde para você mesmo, que o título é uma pergunta. A pergunta é, e quando Deus permite o beco sem saída? Vou repetir. E quando Deus permite o beco sem saída? Quem aqui já se sentiu nessa situação? Quem aqui já se sentiu numa situação assim, encurralado? Levanta a mão, irmãos, porque eu creio que não sou só eu não estou sozinha nisso. Você olhar para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê saída, não olha para frente, não tem saída, olha para trás, pior ainda, e você fala, pronto, até aqui deu. É uma mensagem que já foi pregada tantas e tantas vezes, eu já ouvi de todas as formas. Mas a palavra do Senhor, ela nunca é requentada. A irmã falou ali comigo, estava conversando com ela, eu falei, irmã, eu pensei em trazer uma mensagem que eu já tinha pregado em outras igrejas. Mas o Espírito Santo trouxe algo novo ao meu coração, e ela me disse assim, irmã Rose, quem tem intimidade com Deus, nunca entrega a palavra requentada para a noiva. Eu achei isso tremendo. E foi isso que o Senhor me deu. Eu sou noiva de Cristo. Ele é o meu amado. E hoje, quando eu entrei para aquele quarto, ele falou assim, vou te entregar algo novo, quentinho, para você se alimentar, para você se aquietar e entregar para a minha noiva. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, bem conhecida essa palavra. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1. Êxodo 14, a partir do versículo 1, diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon.
O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as infantarias saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todos os seus exércitos, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parte da água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar.
As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todos os exércitos do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Que texto, né, irmãos? Eu queria que todo mundo tivesse capacidade, eu sei que todo mundo tem, mas tivesse esse desejo de entrar num texto e se enxergar dentro da cena. Eu consigo me ver parado em frente ao mar. De um lado, uma montanha, não tão alta. Do outro, uma montanha intransponível. No lado que não era tão alta, tinham canibais. A outra era intransponível. À frente, o mar. E atrás, Faraó e os seus exércitos. Quando eu estava orando hoje, falando com o Senhor, eu falei, Senhor, entre meio-dia e à tarde, meu coração estava muito inquieto, preocupado, desesperado. E o Senhor me deu essa passagem e eu me coloquei dentro dessa cena. Porque é assim que muitas vezes nós nos vemos. Às vezes, o Senhor traça uma rota para a gente. Nós estamos ali no mundo escravos, sendo maltratados, humilhados, esquecidos, judiados. E Ele manda um libertador para nos salvar. E a gente escuta a mensagem, crê na mensagem, obedecem a ordem e seguimos adiante, junto ao libertador. Só que estava indo tudo bem. Os israelitas estavam indo não com a mão na frente e outra atrás. Quando eles saíram de lá, todos conhecem essa história. Foram 10 pragas. Na última, os primogênitos morreram e o faraó finalmente decidiu libertá-los. E mandou que os egípcios dessem todo o ouro que pudessem para os israelitas irem embora logo. Eles queriam se ver livres desse povo que tinha trazido tanta desgraça e tanta tragédia para o Egito. Então, eles estavam indo com riquezas. Financeiramente, eles estavam indo folgados. Porque eles não sabiam para onde eles iam, mas sabiam que existia uma terra prometida. E que o Senhor tinha provido o que eles necessitavam. Até ali, estava indo tudo bem. Eles iam, eu creio que aquela caravana ia cantando e glorificando ao Senhor. Eu creio que eles iam sentindo uma alegria imensa, porque agora eles não eram mais escravos. Agora eles eram libertos. Porém, o Senhor, Ele tem algo, Ele faz algo com o cristão. Ele fala, peraí, tu és cristão, tu és meu filho. E para os meus filhos não pode ser tudo de mão beijada. Eu sou um pai tão zeloso, mas eu não sou pai de filhinho de papai. Eu educo. E educo na prática. Então, eles estavam indo sem direção, quer dizer, para a terra prometida, guiados por Moisés, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, uma nuvem, iriam acompanhando eles para que nada faltasse. E eles iam seguindo a direção do seu líder, Moisés. Mas quando chega aqui, eis que vem uma ordem para Moisés. Muda a rota. Está fácil demais. Está muito tranquilo. Temos que complicar um pouquinho para esse povo, valorizar e me conhecer melhor. Conhecer a Deus na abundância é praticamente impossível. Você sabia disso?
Que é difícil a gente se aproximar de Deus quando tudo está bem. É difícil a gente querer ter mais intimidade com Ele quando tudo está indo às mil maravilhas. Irmãos, é incoerente, parece impossível, mas é isso que acontece. Quando tudo está bem, a gente quer tudo menos ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus só vem quando as coisas começam a apertar. Quando a corrente começa a trazer dor. Só quem é crente entende isso, porque é assim a vida do crente. E muitas vezes é assim que está as nossas vidas. Às vezes, nós saímos de uma fase na nossa vida e parece que está indo tudo tão tranquilo, está indo tudo bem. E eu até estou fazendo tudo, eu estou obedecendo a voz do líder. Eu estou até obedecendo a voz do libertador, estou seguindo ele. Eu estou indo atrás, estou obedecendo, até que o Senhor dá uma outra diretriz. Moisés, diga ao povo, diga aos israelitas que muda o rumo, muda a rota, e acampem perto de Pi-Hairote. Pi-Hairote quer dizer beco sem saída. Como assim, Moisés? Como assim que o faraó está vindo ali? Já podemos até ouvir. Como que nós vamos parar aqui? Se a gente for para um lado, tem canibais, podemos todos morrer. A outra montanha nós vamos ser esmagados, porque não tem como nós subirmos, ela é intransponível. O mar, é impossível atravessarmos. É assim que às vezes, eu não sei vocês, meu irmão, e eu oro a Deus, para que você nunca precise passar por isso. Você chegar numa situação que você fala, como assim, Deus? Como assim? Eu quero te seguir, eu quero obedecer, mas humanamente falando, eu não consigo ver saída. Quantos crentes aqui, depois de encontrar a Jesus, tinham até uma vida mais tranquila? Já ouvi tanto isso em discipulado, já ouvi tanto isso na minha casa, já ouvi tanto isso. Quando eu não era crente, as coisas eram mais fáceis. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Antes de eu conhecer Jesus, as coisas eram... Depois que eu fiquei crente, o negócio parece que arrochou. Irmãos, é assim mesmo. É desse jeito. Eu creio que eles pensaram, para que seguimos Moisés? E não, eu creio, não, está aqui na palavra. Esse povo vai querer crucificar Moisés, trucidar Moisés. No versículo 10 em diante vai dizer... Ao aproximar-se, o faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios e marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Sabe esse clamaram aqui? Não era um clamor de oração e adoração. É aquele clamor que eu e você, muitas vezes, na incredulidade, falamos, Deus... Por que o Senhor me tirou lá do mundo para me trazer para os teus pés, para eu ser envergonhado? Deus, para que o Senhor me tirou de onde eu estava, para me colocar nos teus pés, para destruir o meu casamento? Deus, por que o Senhor me tirou de lá para fechar as portas e eu não consegui mais um trabalho? Deus, porque minha empresa está desse jeito, porque quando eu estava no mundo, eu não dizimava, eu não era ofertante, eu não ajudava, tudo ia do bom ao melhor, tudo ia de vento em popa, porque era esse clamor. Oh, irmãos, isso é uma verdade tão grande. Deus, por quê? E agora, Deus, se você nunca falou o porquê, eu sei que você já falou, Deus, e agora? E agora? O que eu faço? Qual o caminho? Não tem saída, é um beco sem saída. Esse clamor era mais para uma reclamação do que para uma oração. Irmãos, Espírito Santo brada no meu coração. Para de reclamar. Comece a clamar. Para de reclamar e comece a clamar a Deus. Eu não estou vendo saída. Não tem para onde ir.
livrou do chicote, o mesmo Deus que me livrou da humilhação, o mesmo Deus que me livrou das cargas pesadas que os egípcios colocavam sobre mim, me trouxe até aqui. E esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Nós louvamos aqui, teu nome é o maior, teu nome é poderoso. Isso nós nunca podemos esquecer, o tamanho da grandeza do nosso Deus. Para de reclamar, comece a aclamar. Deus, não tem saída, mas eu sei que aqui o Senhor está comigo. Irmãos, quantas vezes chegam notícias para a gente? Você está indo bem no teu trabalho, está tudo bem, aparentemente. De repente você é chamado no setor de RH, dá aquele frio na barriga. E agora? Olha, eu quero te dizer que nós vimos você, esse tempo todo que você trabalhou, você foi muito bom para a firma, você foi uma maravilha. Nós te agradecemos pelo tempo de dedicação, mas o quadro de funcionários precisa ser diminuído. E, diante das circunstâncias, nós escolhemos o teu nome. Quantas vezes parece que está tudo bem, e você chega, recebe um telefonema. Olha, vem aqui na delegacia buscar teu filho. Foi preso, estava usando drogas, e você nem sequer desconfiava. Quantas vezes parece que está indo tudo bem no casamento, e de repente, um ou outro fala, senta aqui, amor, vamos conversar. Olha, até aqui deu. Só que daqui para frente eu decidi que não dá mais. Não consigo mais. É Deus mudando a rota. É Deus nos tirando da zona de conforto. É Deus nos colocando na faculdade dos filhos dele, para nos tornarmos cada vez mais aptos a prosseguirmos no caminho do propósito que já está lá preparado para mim e para você. Aquilo que parece um beco sem saída, foi o que o Senhor falou comigo hoje. Ô filha, isso que parece um beco sem saída é a maior porta. É a maior porta que eu vou abrir para você. É a maior oportunidade que eu estou colocando na tua vida. Só olhe para mim, para o tamanho do meu poder e da minha grandeza, porque um chefe não pode fazer o que eu posso, porque um delegado não pode fazer o que eu posso, porque um juiz de matrimônio não pode fazer o que eu posso, porque eu posso todas as coisas. Só confia em mim. Só confia em mim, independente da notícia. O pastor falou algo aqui, essa semana tem assim, tem batido tanto, como quem estava no ciclo de oração aqui essa semana vai lembrar que eu falei sobre como o diabo, ele usa os poderes naturais, ele usa os poderes físicos, ele usa tudo que está à disposição dele para nos atingir. Mas os poderes naturais, os poderes físicos, todos os poderes que ele tem acesso, nós também temos. Ainda mais do que ele. Porque nós temos uma autoridade que ele não tem. Nós somos filhos. Ele é inimigo dos filhos de Deus. Ele não é inimigo de Deus. Ele é inimigo dos filhos de Deus. E ele tenta tocar nos filhos para chegar e fazer mal ao Pai, porque quem toca em mim está provocando o meu Pai. E às vezes vem tempestades, a pastora pregou aqui domingo sobre tempestades. E às vezes vem tempestades para tirar a nossa paz. E quando o pastor falou aqui hoje sobre como ele tem trabalhado na nossa mente, ele tem investido pesado, irmãos. Como o diabo tem investido pesado. E a arma que ele mais tem usado é o medo. O medo nos paralisa, porque nós não sabemos o dia de amanhã.
Sabe qual é o ditado que a gente diz? Ah, se eu tivesse uma bola de cristal. A gente não fala assim às vezes? Eu já falei muito, como eu queria ter uma bola de cristal para saber o que vai acontecer depois. Nós não temos uma bola de cristal, mas nós temos um mapa. Um mapa que nos dá toda a direção. E um mapa que nos diz que Ele já está lá na frente, nos esperando diante do mar. Diante do mar, Ele já está lá esperando para abrir a maior porta que você nunca imaginou na sua vida. Basta apenas que você creia e obedeça. Aquele povo começou a se desesperar. Eles começaram a clamar e começaram a murmurar. Irmãos, a murmuração é terrível. Eu creio que a murmuração dói nos ouvidos do Senhor. Irmãos, nós somos humanos. Isso é só uma conjectura, porque eu sei para Deus talvez nem aconteça isso. Mas você já sentou perto de alguém que só murmura? É bom sentar perto de alguém que não tem algo bom para falar, mas só para reclamar. Toda vez que você chega, fala, como é que está hoje? Então. Quando fala então, você fala, misericórdia. E às vezes você está vendo a vida da pessoa, nem está tudo isso, mas ela queria que tivesse melhor, porque as nossas expectativas estão para aqui, para o que a gente pode mostrar e o que os outros podem ver. E a expectativa de Deus, que Deus não tem expectativa, Ele já sabe tudo, mas o plano de Deus é que a gente esteja focado em mostrar para Ele quem nós somos, o que estamos fazendo e qual é o desejo do nosso coração. Mas a gente murmura quando Deus não faz da forma que nós queremos. Por quê? Faltavam 400 quilômetros para eles chegarem até Canaã. Faltavam só 400 quilômetros. Se eles fossem na rota que começaram. O planejamento era esse. Às vezes eu e você está tão perto de alcançar algo que nós planejamos em nosso coração, que nós sonhamos, algo está tão pertinho, parece que se a gente esticar a mão, a gente vai alcançar. E nessa hora Deus muda a rota e a gente, como filhinhos de papai, começa. Sério, Deus? Jura que você vai fazer isso? Logo agora? E começam-se as murmurações. E eles disseram... Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Quando essas notícias chegam, e a gente está desesperado, e o desespero cega. Humanamente, tudo que a gente faz é querer achar um culpado. Não é verdade? Não é verdade, gente? Não é? A gente sempre quer achar um responsável. Todos são responsáveis, menos nós. Nós tiramos a nossa responsabilidade. O culpado é o pastor que não me orientou. O culpado foi meu marido que não conversou. O culpado foi meu filho que se isolou. O culpado foi esse relacionamento. Ele fez algo no relacionamento que não me agradou. E não pensamos no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. E nós precisamos falar sobre ele, sim. O diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Aqui, a exemplificação do diabo era Faraó indo atrás desse povo para tirar a paz e amedrontar. Esse mesmo Faraó entra nas nossas vidas e destrói as nossas vidas, se nós não soubermos nos posicionar como filhos de Deus, crendo que esse Deus... Ele tem todo o poder. E aí eles lançam a culpa em Moisés e começam a reclamar. E Moisés responde ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu não sei para quem o Senhor está falando, talvez seja só para mim.
Talvez essa mensagem tinha sido só para mim. Mas essa agitação que estava no meu coração hoje à tarde, sem saída, sem luz, quando eu parei nesse versículo, não tenham medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor dará. Porque vocês nunca mais verão os egípcios. Vou repetir. Hoje é uma sexta-feira profética. Fecha teu olho, levanta a tua mão, porque eu quero lançar essa palavra, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não tenha medo. Tão somente se acalme. Não tenha medo. Tão somente se acalme, porque hoje não é ontem, não será amanhã. Hoje você vai ver o tamanho do livramento que o Senhor te dará. E esse egípcio, esse faraó que tem entrado na tua mente à noite, que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, não sei se de dia, não sei se de noite, eu não sei se no teu trabalho, eu não sei aonde, mas tem entrado na tua mente para falar, é o fim, não tem saída. Hoje você vai ver o tamanho do livramento que o Senhor te dará. Hoje você verá a mão do Senhor sobre a tua vida. Hoje, e nunca mais esse demônio que tem atravessado no teu caminho para você desistir dos planos de Deus sobre a tua vida, nunca mais ele se levantará novamente. Eu profetizo na minha e na tua vida, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Ela é a verdade poderosa, ela é a verdade que cura, ela é a verdade que liberta, ela é a verdade que abre portas, ela é a verdade que traz a paz que excede todo o entendimento. Como ter paz em um beco sem saída? Como ter paz diante da luta? Como ter paz diante da perspectiva de um luto, irmãos? Às vezes não é nem nada que uma porta fechada de emprego, abre-se outra. Um casamento que se desfaz, pode-se ter uma reconciliação. E quando é um diagnóstico, não tem cura. Tem meses de vida. E aí? Só Deus. Só Deus, e ainda bem, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, ainda bem que temos um Deus que é médico dos médicos, que mesmo antes de curar o meu corpo, Ele já curou a minha alma, mesmo antes que Ele não queira curar o corpo, Ele já salvou a alma. Esse é o nosso Deus, o mesmo Deus que estava aqui. Ele está aqui hoje e Ele está dizendo, tão somente se acalme e creia. Tão somente respira. Igreja, faz assim, ó. Não dá um alívio? Quando nós cremos nessa palavra, é isso que nós sentimos. Tão somente se acalme e veja. Abre os teus olhos espirituais, porque só quem é espiritual, nessa noite, está vendo uma porta se abrindo. Está vendo o mar se abrindo, de um lado uma coluna de água, do outro outra coluna, e você vai passar sem precisar molhar os teus pés. Muitas vezes é uma situação que pode querer te envergonhar, mas o nosso Senhor, Ele é o Deus que exalta aquele que obedece. Então somente obedeça. O Senhor lutará por você. Como que eu posso não dormir sossegada? Como que eu posso não ter paz? Como que eu posso não ter uma noite tranquila de sono? Como que eu posso não levantar minha mão
e cantar ao único que é digno de todo louvor. A honra e a glória, a força e o poder. Como que eu posso não dizer que Ele é lindo? Como que eu posso não dizer, te amo, Deus, tua graça nunca falha? Como que eu posso? Se é Ele quem luta por mim. Tem coisas que eu e você não vai conseguir, mas isso a palavra tem que nos dar descanso. Ele lutará por mim. Ele lutará por você. E Ele nunca perdeu uma batalha. Meu Deus, vocês estão aí ainda? Eu vou repetir para vocês, ter tempo de agirem. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E eu bateria a palma se fosse vocês. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Não pare o que você está fazendo. Não desista dos teus sonhos. Não desista da promessa. A promessa está de pé. É só mais uma circunstância. Ei! É só mais uma circunstância. A promessa está de pé. Não pare. Continue. Não desista. Segue adiante. Diga ao povo que marche. Israel, Moisés, por que clamas a mim? Somente diga ao povo que marche. Povo de Israel, povo de Deus, Igreja Brasil para Cristo nesta noite. Tão somente creia e continue seguindo avante, olhando para o alvo, olhando para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. E é Ele quem luta por nós. E aí, vai dizer que Deus fez um show pirotécnico, porque já passou aqui, se eu for ler texto por texto, a gente vai ver Deus dando um show pirotécnico no meio do deserto. Eu falei que eu entro na cena. E tem um DJ chamado Alok, quem já ouviu falar em Alok? Não, misericórdia, irmão, você vê essas coisas, irmão, tem internet. Eu vejo notícia. E um dia ele fez um show em Copacabana que foi assim, os teoristas da conspiração disseram que ali era... Ele estava fazendo um pacto com o diabo e botou um olho que tudo vê. E eu sei umas páginas que falam umas loucuras dessas. E foi espetacular, era luz para tudo quanto era lado. Quando eu vi aqui, isso aqui, o que a coluna de fogo fez, o que a nuvem fez e o que estava acontecendo ali, eu falei, eita, a Loki deve ter aprendido com Deus, porque deve ter sido um negócio assim, mirabolante. Sabe para quê? Porque Deus, Ele faz coisas espetaculares. Para mostrar para esse faraózinho e para os egípciozinhos pequenininhos, porque eles não passam de inhos diante de Deus, para mostrar que o nosso Deus é espetacular, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é santo. E não há impossível para Ele. Vamos pular para o final. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos. E você vai ver teu problema aniquilado. Eu profetizo nessa noite. Porque esse daí, pode ser que venha outros, eu não garanto que não venha. Mas enquanto estivermos aqui, as lutas virão. Mas esse não virá mais. Você vai ver a morte desse infeliz, desse egípcio. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Para fechar, eu só quero ler mais um versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a nos livrar. Amém? Coloque no Senhor a tua confiança. Se coloque de pé. Coloque no Senhor a tua confiança. Coloque a tua fé em ação. Parece até jargão quando a gente fala em colocar a fé em ação. Mas, às vezes, nós deixamos a nossa fé de lado e queremos colocar a confiança em nós mesmos. Quando Paulo diz aqui, para que tudo isso aconteceu, para que percamos a esperança, não coloquemos a esperança em nós mesmos, mas nele. Porque se nós formos confiar somente em nós, nós não damos mais nenhum passo. Simplesmente desistimos. Quantos estão agora entregues a uma depressão em cima de uma cama? Quantos estão agora, quantos não tiraram a sua vida porque olharam para frente e só viram o mar? De um lado, canibais, do outro, montanha intransponível, e atrás Faraó, e pensou, pronto, melhor morrer. Melhor morrer. Eu já passei por uma depressão e eu pensava, melhor morrer. Mas não, glória a Deus que o Senhor tirou todo o peso de morte da minha vida. E eu penso, melhor sofrer aqui, crendo nele, que ainda que eu perca esse corpo na glória, eu estarei com ele. Levanta a tua mão. Pai, nessa noite, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pela cura no meu coração, Senhor, pela paz que o Senhor trouxe sobre mim, sobre a tua igreja. Eu sei, Senhor, tem pessoas aqui que entraram com o coração amargurado, com o coração entristecido, e até falaram, hoje, Senhor. Se hoje o Senhor não falar comigo, eu vou parar por aqui e vou me entregar. Mas o Senhor, com a sua doce voz, nos diz, siga adiante, somente creia, não reclame, confie e descanse. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor continua lutando por nós. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.